Pedro Henrique, tudo bom? Doutor, tudo bom? Tudo bem? Você me ouve bem Tudo, aí? Como é que tá? tudo ótimo. Estou ouvindo o senhor sim. O senhor está me vendo? Tô te vendo, tá meio pixelizada a imagem, mas acho que já já Sim, melhora. sim, sim. Bem, agradeço, né? Você, não vou chamar de senhor, né? Senhor, não, por Você por, favor, hein? você por ter aceitado a live, essa proposta, né? É, na pandemia a gente passa muito tempo em casa, então dá tempo de devagar sobre muitos projetos e ingressar no mundo jurídico, principalmente nessa área tecnológica, tem sido um projeto que eu tenho tido, principalmente voltado para o direito penal, né? Então, assim, eu agradeço por o senhor ter aceitado e espero que o debate hoje seja bem interessante para os operadores do direito ou não, né? Porque, infelizmente ou felizmente, todo mundo gosta de dar pitaco em direito penal e processo penal, né? Incrível. Todo mundo. Então, acho que nem todos os nossos telespectadores são do direito, mas é bom que a gente possa explicar para eles de uma forma interessante. E não é bem assim tudo que passa no jornal, na TV, enfim, né? Agradeço o senhor ter Com aceitado certeza. e é isso aí. Eu fico muito honrado com o convite, né, da sua pessoa. Você é um acadêmico de direito da PUC aí de Goiânia, e eu falo Sim, aqui do estado de São Paulo, da cidade de Santos. Então, toda essa tecnologia, como você mesmo vinha dizendo, de internet, YouTube, Instagram, ela, querendo ou não, ela pode tanto distanciar as pessoas quanto aproximar. Então, hoje, sim, o nosso contato e essa live que nós organizamos e vamos começar agora, só é possível em razão dessa virtualização. Então, de fato, sim, tem coisas muito boas. As pessoas podem se aproximar para fazerem trocas de ideias. Então, nesse contexto, a tecnologia é fantástica. E eu estou muito feliz sim. pelo seu convite e poder conversar com você e com o pessoal que vai estar nos assistindo e depois replicar essa live também no meu Uhum. Instagram, no meu YouTube. Então, bem feliz, Pedro. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, né, para quem não me conhece. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou estudante de Direito, no 10º período na PUC. Espero formar agora esse ano, graças a Deus. Resolvi não esperar, então já comecei minha pós-graduação no Instituto Goiano de Direito. Eles me aceitaram lá ainda como estudante, então já estou fazendo minha pós em penal e processo penal. Sou um curioso, então eu sempre gosto de estar estudando, principalmente no mundo do direito. A gente nunca pode parar de estudar, porque os tribunais vira e mexe, eles estão soltando entendimentos novos. Inclusive, nós iremos falar sobre alguns deles. E essa é uma minha apresentação breve, uma coisa mais rápida assim. Agora eu passo para o senhor se apresentar, para o pessoal te conhecer aqui. O senhor fala de São Paulo, né? Então fica à vontade aí para se apresentar. Senhor, não, porque o povo que vai assistir essa live primeiro vai achar que nós somos irmãos. Que agora que eu vi que nós somos meio parecidos, hein? É Então, verdade. eu me formei, na verdade, em 2004, na Universidade Católica de Santos, que é a Unisantos, e em 2005 já iniciei na advocacia criminal e permaneço na advocacia criminal desde então.
De 2005 para cá, o que mudou? Muita coisa. Na minha carreira, eu fiz pós-graduação em processo penal, fiz mestrado em direito público, leciono no ensino superior já tem 6 anos e vou lançar um livro agora sobre processo penal em maio de 2020, pela editora JH Mizuno, que é uma editora muito boa aqui de São Paulo, e chama Guia de Prática Processual Penal. Então vai ter toda a estruturação da doutrina e também existirão modelos de peças. Então aquele que está iniciando na advocacia criminal, ele tem uma dificuldade, eu preciso fazer um habeas corpus. Como é que eu faço? Então lá a gente está explicando toda a teoria e aí tem um modelo de um habeas corpus que eu usei num caso concreto que a pessoa pode também editar e utilizar. Então, dê uma pesquisada aí na editora JH Mizuno, que ela é bem interessante. Então, essa é a minha apresentação. Não, perfeito. Agradeço. Acho que a gente já pode partir para o tema, né? Um tema assim que tem tirado o sono de muitos juízes, na verdade. É o pacote anticrime, né? Principalmente essa alteração advindo sobre a proibição da decretação de medidas cautelares de ofício. É um tema que há 3 semanas apareceu recorrentemente na mídia. Nós iremos falar que é sobre o caso do André do Rep. Então, assim, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, óbvio que nem todos aqui são do direito, então talvez seria interessante a gente explicar de forma talvez resumida o que são essas medidas cautelares, quando nós podemos, ou melhor, quando os juízes podem decretá-las. Se o senhor puder inicialmente começar falando sobre isso. Bom, primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: a população em geral, ela não consegue compreender a questão da prisão. Hoje no Brasil, nós temos que ter em mente o seguinte: são 3 possibilidades de prisão de forma geral. Primeiro, o fulano foi preso em flagrante. Se o fulano foi preso em flagrante, o que significa a palavra flagrante? Etimologicamente significa em estado de latência, pegando fogo, flagrante. Então, se ele foi preso em flagrante, qualquer do povo pode executar essa prisão. Um policial militar, um policial civil, um transeunte, um passante, o Pedro Henrique, qualquer do povo pode prender em flagrante, sem necessidade de uma ordem judicial, sem a intervenção de um juiz. Obviamente que essa prisão em flagrante ela deverá ser revista num prazo máximo de 24 horas, que hoje também está na boca do povo, todo mundo sabe, é a chamada audiência de custódia. Nós vamos falar disso mais profundamente hoje. A segunda possibilidade é a necessidade da prisão no curso do processo. Como assim? A prisão preventiva, ela não é uma antecipação de pena. Eu não estou punindo o réu desde logo porque eu entendo que ele é culpado. Não. A prisão preventiva ela tem uma necessidade, tem uma razão de ser que era para acautelar o próprio processo. A prisão preventiva é um instrumento para garantir a existência do próprio processo enquanto um instrumento democrático, um instrumento para a efetivação do devido processo legal. Então, segunda etapa. Terceira etapa. E a prisão pena. Aí sim, fim do processo, fim da fase recursal, inicia-se a fase pós-recursal ou a fase de execução penal. E ali sim, a prisão tem um caráter aflitivo. Ali sim, a prisão tem um caráter de pena. Então, a partir do traslado, o réu efetivamente começa a cumprir a pena. E qual que é a dificuldade da população em geral? Fazer esse descolamento entre a prisão cautelar, que é para a garantia do processo, e a pena, que aí sim o réu foi considerado culpado e ele vai ter esse caráter, a prisão terá esse caráter aflitivo. Perfeito? Então, acredito que o primeiro ponto, a colocação do tema seria esse. A população em geral, ela tem uma dificuldade muito grande para fazer esse descolamento entre a prisão cautelar, que é aquela que é para garantir o próprio processo, da prisão para o cumprimento de pena. Vamos dar um exemplo? Um caso midiático agora do Robinho.
jogador do Santos Futebol Clube. Estava com o contrato assinado aqui em Santos e foi revogado o contrato, foi rescindido por pressão de, inclusive até dos patrocinadores. Muita gente não consegue entender como o Robinho está em liberdade se ele estuprou uma mulher. Se houve um estupro coletivo na Itália, e como assim ele está em liberdade? Ele já não deveria estar cumprindo pena? Não. Por quê? Porque em razão das condições pessoais dele, em razão das condições processuais dele, a gente sabe que ele não vai sumir no mundo, ele não vai desaparecer. Todas as vezes que ele for chamado, ele vai comparecer ao tribunal. Então, de que maneira ele está embaraçando o devido processo legal? Nenhuma. Razão pela qual não é necessária a prisão preventiva. Agora, lá no final do processo, quando o último recurso for julgado, ele for considerado culpado, aí sim ele vai ter que se recolher para o cumprimento de pena. Esse cumprimento poderá ser feito no Brasil ou poderá ser feito na Itália. Então, a primeira proposta que eu tenho é que as pessoas consigam vislumbrar que a prisão preventiva ela visa garantir o bom desenvolvimento do processo, enquanto a prisão pena ela tem um caráter afetivo, retributivo, educacional. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, beleza, vai lá, manda bala aí. Não, é apenas para o pessoal entender melhor o que isso tem a ver com os cautelares, porque muita gente às vezes não sabe, né, que a medida cautelar pode ser também a prisão. Basicamente, só para conceituar, para o pessoal entender melhor, são medidas assim que, por si só, elas têm uma natureza provisória, porque elas visam justamente, como o senhor falou, você falou, assegurar um resultado útil futuro. Então, por exemplo, a pessoa está ameaçando testemunhas, a pessoa começa a vender bens para eventualmente sair do país, dando indícios, levantando questionamentos se a essa pessoa será dado realmente a resposta judicial adequada. Aí você tocou num Decretá-las de ofício. Ou seja, o juiz não... O senhor está me ouvindo? Não, é que ficou pensando aqui. É que você começou, até a parte que eu ouvi, você começou a falar dos requisitos da prisão preventiva. Não. Não, então, na verdade, as medidas cautelares, no geral, elas têm uma natureza provisória e, muitas vezes, presentes os requisitos, a grande diferença que houve é, mesmo havendo os requisitos ensejadores à sua decretação, a mudança proposta pelo pacote anticrime é justamente a vedação do juiz decretá-las de ofício. Então, veja, a partir dessa nova abordagem que eu estou trazendo, né, da proibição da vedação da decretação das medidas cautelares de ofício, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre a diferença entre os sistemas acusatório e inquisitivo, porque esses sistemas são os grandes balizadores e foi justamente o que o legislador infraconstitucional quis, entre aspas, tatuar no Código de Processo Penal, porque ele está na Constituição, mas infelizmente tem juízes, promotores, operadores do direito no geral, que veem ele lá, mas não aplicam. Então, por exemplo, a partir do momento que o legislador infraconstitucional colocou no Código de Processo Penal, houve um paradigma. E aí eu cito muito o professor Auri Lopes Júnior, que inclusive é uma concorrência desleal, porque ele está nesse momento tendo uma live sobre o mesmo tema. Então, assim, eu queria estar assistindo a live dele, sabe? É uma concorrência muito desleal. Inclusive, aconteceu isso na live passada. Mas ele fala que, apesar de o CPP ter sido modificado de uma forma positiva, ele entende que essas medidas do pacote anticrime são muito positivas, ele critica a forma da mudança, porque para ele mudanças pontuais não resolvem o problema. E ele defende que a resolução desse problema partiria de uma nova codificação, ou seja, um novo Código de Processo Penal com natureza estritamente acusatória. Porque, veja, apesar da reforma de 2011, o nosso Código de Processo Penal, ele
foi gestado durante os anos 40. Então, assim, existia toda uma cultura fascista. E essa cultura, esse dinamismo inquisitório, ele está presente ainda em muitos pontos do nosso Código de Processo Penal. Então, assim, eu entendo, o doutor Auri entende, imagino que você também entenda, que as mudanças elas foram muito positivas, principalmente essa mudança da proibição da decretação das medidas cautelares de ofício. Porém, ele também entende que essa mudança deveria ter vindo a partir de um código. Porém, melhor isso do que nada. Quem não tem cão, caça com gato. Então, assim, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente justamente sobre essas mudanças, o seu entendimento a respeito, como tem sido a aplicação dessas mudanças aí no TJSP. Se o senhor puder falar para a gente, vai aproveitar bastante. O que você falou, de fato, eu concordo, eu conheço bastante a doutrina do Auri, acompanho ele. De fato, é fácil mudar as leis, é difícil mudar mentalidades. Então, realmente, a Constituição de 88, inclusive eu ouvi na rádio ontem alguns políticos debatendo na Jovem Pan, e alguns senadores diziam que a Constituição de 88 ela faz do Brasil ingovernável. É impossível governar o Brasil a partir da Constituição de 88, porque ela traz muitos direitos e poucos deveres. Eu, enquanto operador do direito, eu fiquei horrorizado de verificar o nível de desconhecimento dos nossos legisladores quanto ao teor da Constituição. Você pontuou bem, o Código de Processo Penal ele foi concebido sob a égide da ditadura. Então, claro que uma infinidade de dispositivos que estão no Código de Processo Penal, eles são incompatíveis com o texto da Constituição. E aí, até o próprio professor Auri Lopes Júnior, ele propõe um estudo a partir de um direito processual constitucional, ou seja, deve-se fazer uma leitura constitucional a partir da Constituição e, a partir da Constituição, chegar ao texto do Código de Processo Penal. Dito isso, nós verificamos que o texto da Constituição ele indica que o processo penal bandeirante ele é acusatório, ele segue o sistema acusatório. Como? A partir do momento que ele instituiu o Ministério Público como titular privativo da ação penal pública. Então, se a Constituição traz o Ministério Público como o titular privativo da ação penal pública, então é óbvio que nós temos um juiz que julga, um promotor que acusa e um advogado, um defensor público que defende. Então, esse é o sistema acusatório. Então, a partir disso, se eu tenho um juiz que julga, equidistante das partes, um promotor que acusa, um advogado que defende, por que o juiz ele terá iniciativa probatória ou ele terá poder geral de cautela dentro do processo penal? Então, é estranho porque dentro da matéria processual civil, o poder geral de cautela é quase que indispensável. O juiz ele tem que manobrar, tem que tomar atitudes dentro do processo para fazer a boa condução do processo, diferentemente do que ocorre dentro do processo penal. Dentro do processo penal, o juiz é inerte, ele deve ser provocado. Então, se o Ministério Público ele quer, por exemplo, uma interceptação telefônica de um determinado alvo, ele tem que provocar o juízo. Se a defesa quer uma determinada prova, ela tem que provocar o juízo. E assim sucessivamente. O juiz, produzindo prova de ofício ou tomando medidas cautelares de ofício, fere o seu dever de imparcialidade. Óbvio que o juiz, ele, dentro do processo penal, ele deve ser imparcial, não neutro. O processo penal não exige que o juiz tenha neutralidade absoluta, mas ele deve ser imparcial. Então, concluindo a minha fala, achei que foi extremamente salutar que o juízo não possa mais decretar a prisão preventiva de ofício, e entendo que esse entendimento do sistema acusatório, ele se estende também para as medidas cautelares. E agora eu vou até te devolver a pergunta. Você entende que nós já pacificamos o nosso entendimento e nivelamos o mesmo com o entendimento do professor Auri Lopes, de que realmente ficou vedada ao juiz de ofício decretar a prisão preventiva? E aí eu te pergunto,
Nas legislações extravagantes, como, por exemplo, Lei Maria da Penha, entre outras, lá continua tendo de prisão preventiva de ofício em alguns casos específicos. Como é que você entende, como é que você enxerga que isso ficou a partir da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime? Qual que é a tua visão? Bom, perfeito. Esse é um tema bem prático, na verdade. Eu tenho certeza que, se não foi, será levado aos tribunais. Então, aí nós temos uma antinomia jurídica, não é nenhuma aparente antinomia, é uma antinomia, ou seja, é um conflito entre normas. Então, nós temos que balizar o nosso entendimento de acordo com os princípios que são utilizados para justamente trazer um norte na interpretação. Então, veja, quando a lei geral, no caso, o Código de Processo Penal, ele foi alterado proibindo a decretação de medidas cautelares de ofício, e as legislações extravagantes continuam prevendo, e aqui eu havia deixado até separado, o senhor bem você citou, a Lei Maria da Penha, no artigo 20 dela, é muito assim, é muito emblemático, que o artigo 20 dela fala que o juiz poderá decretar a prisão preventiva de ofício. Então, veja, a Lei Maria da Penha, diretamente, ela não foi modificada pelo pacote anticrime. Porém, nós temos que interpretar. Bom, o Código de Processo Penal fala que não pode haver a decretação da prisão preventiva de ofício. Mas a Lei Maria da Penha fala que pode. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A solução que os advogados têm encontrado, eu digo advogados porque se trata de uma tese muito boa para a defesa. Óbvio que profissionais do direito com uma mentalidade mais inquisitorial, então, portanto, tem uma maior dificuldade de assimilar essas mudanças trazidas, esse pessoal entende de outra forma. Mas a forma que eu entendo, imagino que o senhor entenda também, e a resposta até foi dada por você há poucos minutos atrás, é de que nós devemos fazer uma interpretação sistemática, ou seja, a partir do todo, para conseguir responder essas questões. Então, veja, quando a Constituição, no artigo 129, inciso 1, apregou o sistema acusatório e vem o Código de Processo Penal e institui que realmente o sistema será acusatório, esse tipo de legislação extravagante, nós temos que reler de modo que nós não possamos aplicar esse tipo de dispositivo. Então, por exemplo, esse artigo 20, a parte de ofício não poderá ser aplicada, deverá ser, enfim, o operador do direito deverá lê-la sem eficácia, de uma forma que não tem eficácia. Então, assim, tanto essa legislação quanto as outras legislações que prevêem a possibilidade de aplicar, de decretações de medidas cautelares de ofício, nós temos que ler de acordo com a interpretação sistemática da proibição dessas decretações. Então, veja, sempre será necessário, como você bem falou, o juiz sendo inerte, sempre será necessária a provocação. Porque se o próprio legislador constituinte entendeu que a ele cabe a ação penal pública de maneira privativa, o juiz não poderá usurpar dessa competência, e como o próprio professor Auri fala, o juiz não poderá ser o protagonista do processo. Ele fala bem essas palavras, o juiz não poderá ser o protagonista. Então, não sendo o protagonista, não cabe ao juiz do
Voltou agora. Estou te vendo, estou te Desculpa. ouvindo. Essas internets aqui, ainda mais que Goiânia está em época de chuva, então qualquer nuvenzinha que aparece no céu, a internet ela simplesmente morre. Não, Mas tranquilo. enfim, até onde o senhor ouviu? Você vinha falando que o Auri Lopes definiu que o juiz não é Isso. protagonista do processo. O juiz não deve ser protagonista, ele não deve descer do seu palanque decisório na busca da produção da prova, nem na decretação de medidas cautelares, sem a devida provocação do titular, seja o querelante, seja o Ministério Público, enfim. Então, portanto, em resumo conclusivo, como o senhor bem fala no curso que eu estou fazendo no Tribunal do Júri, da leitura dessas legislações extravagantes, não é possível a aplicação de medidas cautelares de ofício. O juiz deverá sim ser provocado por quem quer que seja. Então, essa é a resposta para a indagação que você trouxe. E essa resposta, ela é uma resposta meramente hermenêutica, ou seja, nós estudando a Constituição, estudando o Código de Processo Penal a partir das alterações do pacote anticrime, chega-se facilmente a essa conclusão. Entretanto, obviamente, sempre vão haver os detratores desse tipo de tese, né? Mas para afastar de vez por todas, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, no último julgamento que participou agora no dia 6/10, ele julgou um habeas corpus no qual ficou estritamente patenteado o entendimento maciço do STF que o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de ofício. Então, se do ponto de vista constitucional, do ponto de vista processual penal, agora nós temos o entendimento pacífico do STJ sobre essa questão. É interessante também, Pedro, destacar para o pessoal que está assistindo e que vai assistir, que era muito comum, e você me perguntou momentos antes sobre a nossa experiência aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, era muito comum nós vermos investigações que elas perduraram muitos anos. Então, às vezes, o fato ocorreu em 2014, o fato ocorreu em 2013, mormente em processos da competência do Tribunal do Júri. E a denúncia vai ser recebida em 2018, 2019. E quando do recebimento da denúncia, era quase um mantra decretar a prisão preventiva, a pedido ou de ofício. Então, veja, os processos de competência do Tribunal do Júri, eles acabam sendo mais complexos, porque é um procedimento bifásico, é um procedimento mais longo. Então, às vezes, o fato ocorria em 2013 e o juiz decretava a prisão preventiva de ofício em 2019. Então, ocorreu um contrassenso, porque o objetivo da prisão preventiva é justamente acautelar. Como é que vai se acautelar um processo passando assim? Né? Então, o pacote anticrime, ele trouxe essa inovação da decretação da ao requisito da contemporaneidade, ou seja, a data da decretação da prisão preventiva deve ser próxima da data do fato, senão não faz sentido acautelar o processo. Sim. Existe até uma, não digo uma corrente, existem entendimentos de que mesmo se o réu ou o investigado estiver oculto, ou seja, não foragido, oculto, ele não foi localizado para as frases processuais. Havendo uma decretação de, por exemplo, uma medida cautelar no início da investigação, comparecendo o investigado nos atos processuais, porém tendo transcorrido um lapso temporal grande, esse requisito temporal não estaria cumprido, ou seja, essa própria medida cautelar ela não iria subsistir. Ou seja, no início, quando o juiz decretou, presentes os requisitos, tudo bem, ela estava valendo. Porém, transcorrido esse longo período de tempo,
existem entendimentos de que ela não deveria ser mantida justamente porque não é óbvio que os requisitos estejam mantidos naquela data. Então, assim, isso já puxa um gancho interessante para uma nova alteração também trazida pelo pacote anticrime, que é justamente a necessidade da reavaliação da prisão preventiva. É o caso que ficou nas mídias aí por alguns dias, relacionado ao André do Rap. Inclusive, eu fiz, e eu acho que o senhor também fez um conteúdo no seu canal do Instagram. A gente fez um vídeo, eu fiz também um vídeo, coincidentemente, falando sobre isso, tentando explicar de uma forma sem juridiquês, porque, veja, é um assunto delicado para o pessoal leigo, porque eles não entendem como que o ministro da mais alta corte dá liberdade para um cidadão, né, condenado, que já tem, se eu não me engano, sentenças, obviamente, que ainda estão em fase de recurso, mas como que um ministro do STF coloca em liberdade um traficante internacional de drogas? Então, assim, o pacote anticrime, ele trouxe justamente a obrigatoriedade de o órgão que decretou a prisão preventiva reavaliar a necessidade da sua manutenção passados 90 dias, a cada 90 dias. Então, assim, foi exatamente isso que aconteceu no André do Rap. Como o próprio ministro Marco Aurélio falou, o processo não tem capa. E realmente não tem que ter capa. Porque a gente não tem que julgar o processo, tecnicamente falando, de acordo com quem está lá na ponta. Ou seja, o réu é assim, o réu é assado? Não. A gente tem que ser técnico, senão acaba se tornando o direito penal do inimigo ou o direito penal do autor. Enfim. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, que é polêmica e para a gente tem que pisar em ovos, porque senão o pessoal fica nervoso. Eu vou até parafrasear um amigo meu, vou citar o nome dele, que ele é um brilhante professor, ele é analista técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo, e ele, conversando com o mesmo, ele disse assim: para não ter a prisão preventiva decretada contra você, basta você não praticar nenhum crime. Então, ele o fez até em tom de brincadeira, e de fato, obviamente, nós estamos aqui discutindo tecnicamente as questões, nós não somos abolicionistas da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela deve existir, é um exercício de civilidade, entretanto, nós temos que debater isso e devem existir critérios muito claros quanto à decretação da prisão preventiva. Esse meu amigo analista técnico do MP, que eu acho brilhante, chama Diego Teixeira. Então ele vai assistir esse vídeo e ele vai comentar alguma coisa lá depois. O que acontece, Pedro? Acontece o seguinte: o Brasil é um dos poucos países do mundo que adotou a cultura do não prazo. Para parafrasear ainda mais uma vez o doutor Auri Lopes, o Brasil adotou a cultura do não prazo. Então, nós não temos prazo de duração de prisão preventiva. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho tive um cliente, que ele ficou preso em prisão preventiva por 5 anos. 5 anos. Eu não atuei nesse processo desde o início, eu fui contratado para fazer apenas o julgamento no tribunal do júri. E nós fizemos a defesa desse fulano no tribunal do júri, e para nossa surpresa, depois de esperar 5 anos preso, ele foi absolvido no tribunal do júri. E para nossa surpresa maior ainda, não existiu recurso do Ministério Público. Então, ele cumpriu 5 anos preso à toa, porque ele foi absolvido, o Ministério Público não recorreu. Então, será que realmente a prisão preventiva é algo que está sendo trabalhado com carinho pelo legislador? Então, veja, o artigo 316, parágrafo único, ele não foi produto de concepção espontânea, ele não apareceu do nada no pacote anticrime, nem tampouco na legislação. Se nós observarmos a resolução do CNJ, o CNJ tem uma resolução, salvo engano, a resolução 66 de 2009, que ela já previa a obrigatoriedade de reverificação, reavaliação periódica da prisão preventiva. Entretanto, essa resolução do CNJ, ela tinha no seu escopo, no seu
engajamento a ideia de proteger réus pobres, réus que não tivessem advogados constituídos. Então, aquele réu que não tem um advogado constituído, que tem um advogado nomeado, como se os advogados nomeados eles fossem trabalhar mal no processo, essas pessoas o juiz tinha que reavaliar a prisão se passasse de 90 dias. Então, isso já era uma resolução do CNJ, mas pensado para réus pobres que não tivessem advogados constituídos. Isso acabou se estendendo para o Código de Processo Penal. E qual que é a polêmica? A polêmica é o seguinte: o juiz ele não consegue reavaliar a prisão preventiva a cada 90 dias. Seja por mero esquecimento, seja por excesso de trabalho, por infinitas questões. Mas o parágrafo único ele é óbvio. Se a prisão preventiva não for reavaliada periodicamente a cada 90 dias, essa prisão tornar-se-á ilegal. E é aí que vem o problema. As regras processuais elas não são levadas a sério. Então, se estoura esse prazo, o prazo ele dobra, em vez de 90 dias, passam 180 dias, 200 dias, 300 dias. Quando você impetra um habeas corpus, o que o tribunal fala? Indefiro a liminar, determinando que o juiz de piso ele reavalia a prisão. Aí, quando o juiz de piso recebe a ordem do tribunal para prestar informações, ele reavalia. Qual é a consequência dessa reavaliação? Faz com que o seu habeas corpus perca o objeto. Você impetrou um habeas corpus em cima de uma prisão que era absolutamente legal, que perdeu o objeto porque a liminar não foi concedida. Então, assim, é fácil mudar leis, entretanto, é difícil mudar as mentalidades. Habeas corpus, iguais a esse do André do Rep, de março até agora, eu já impetrei mais de 30. Sabe quantos foram providos por inobservância do dever de reavaliar a prisão a cada 90 dias? Nenhum. Então, tem igual teor, a norma foi desrespeitada, entretanto, nenhum deles foi provido. Por quê? Porque as narrativas empregadas pelos tribunais superiores são sempre no sentido de o prazo não é peremptório. Rapidinho, só para fechar o meu raciocínio, isso é uma tese, inclusive, que eu defendo no meu livro. Veja só, vamos para além do direito, vamos entrar um pouco na filosofia. O artigo 316, parágrafo único, ele é óbvio. Uma criança de 5 anos explica. Passou os 90 dias, ninguém falou nada, tem que relaxar a prisão. A prisão tornar-se-á ilegal. Se a prisão é ilegal, se coloca em liberdade. É óbvio. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Mas vamos fazer um exercício hermenêutico, Pedro. Um exercício hermenêutico rápido. Olha só. O artigo 310, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, ele instituiu e regulamentou o quê? A audiência de custódia. A audiência de custódia, ela trata de 2 pontos específicos. Primeiro, liberdade ou não. Segundo, prazo. Na audiência de custódia, o juiz vai verificar se aquele fulano vai permanecer preso ou não. E essa audiência de custódia ela deve ocorrer dentro de um prazo de 24 horas após a formalização do flagrante. Agora, lá no artigo 310, parágrafo 5º, diz assim: se a audiência de custódia não ocorrer dentro do prazo de 24 horas, sem motivo justificado, aquele juiz deverá relaxar a prisão. Veja, o artigo 310, parágrafo 5º, também introduzido pelo pacote anticrime, foi mais além. Ele preconizou uma situação jurídica, ele disse, se essa situação jurídica não for empregada, a consequência é essa. Qual é a consequência? Relaxamento de prisão automático. Veja, o artigo 316 não foi tão longe. Olha, ele fala, se essa situação jurídica não for observada, a prisão é ilegal, ponto. Então, nós, enquanto operadores de direito, podemos fazer uma integração dessa norma e dizer o seguinte: se o artigo 316, parágrafo único, não for respeitado, proceder-se-á na forma do artigo 310, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Ou seja, aquela autoridade deverá relaxar a prisão. E, por último, para fechar isso, vou trazer uma experiência para você do Tribunal de Justiça do Paraná.
Lá no Tribunal de Justiça do Paraná, não é ESAGE o sistema, é ProJude, é um sistema chamado ProJude, e sempre que você acessa um processo, ele mostra um relógio no canto superior dizendo assim, esse fulano está preso há tantos dias. Então, o sistema do Tribunal de Justiça do Paraná é mais moderno, porque toda vez que você acessa o processo, ele fala, esse fulano está preso há tantos dias. E aí o juiz pode calcular com mais facilidade para cumprir o prazo e verificar se é necessário manter no cárcere ou não. Então fica a sugestão para o Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados, é muito fácil fazer um sistema de informática para o próprio sistema avisar o juiz. É hora de reavaliar a prisão. E aí ele, juiz, vai verificar se os requisitos da preventiva permanecem rígidos ou não. Então eu falei tudo isso para posicionar o pessoal do ponto de vista jurídico. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre especificamente o caso do André do Rap, se você entendeu que o Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, um abraço para Vossa Excelência, se ele de fato agiu corretamente ou não, e aí depois eu também vou dar minha opinião sobre isso. Bom, vamos lá. Como eu falei, o processo não tem capa e não deve ter. Na minha humilde opinião, veja, na opinião de um reles estudante de direito, eu entendo que o ministro Marco Aurélio ele foi extremamente técnico e legalista. Ele não, como alguns gostam de falar, ele não jogou para a galera, como o próprio presidente do STF fez. Então, assim, eu entendo que ele foi técnico, ele deu... E é engraçado que alguns ministros fazem essa confusão e fizeram reiteradamente em relação quando do julgamento, que é confundir revogação com relaxamento. Porque, veja, muitos ministros falavam que o parágrafo único do artigo 316 não autorizava a revogação. E eu concordo, não autoriza. Autoriza não, determina o relaxamento, porque uma prisão ilegal a gente relaxa. Então, veja, o que eu imagino que tenha acontecido? Provavelmente o Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do juiz e manteve a prisão preventiva, não reavaliou em 90 dias. E, obviamente, a defesa impetrou o habeas corpus, que foi para o STJ, depois outro habeas corpus que foi para o STF, e, no meu ponto de vista, o ministro Marco Aurélio foi extremamente técnico. Ora, a lei é para todos. Sim, de fato, eu entendo que se o tribunal que é competente para reavaliar a prisão reavaliasse, os requisitos ensejadores, principalmente do artigo 312, estariam presentes e a prisão preventiva seria mantida. Todavia, não havendo essa reavaliação, o ministro foi técnico. Obviamente, ninguém aqui está defendendo a liberdade de um traficante internacional, porém, como eu disse, a lei é para todos e ao réu não deve ser incumbida a inércia do Poder Judiciário. Portanto, na minha opinião, foi uma decisão acertada. Obviamente, como tomou uma repercussão muito grande, e nisso até o professor Hércio Quaresma, provavelmente o senhor conhece também, ele fala que se entre Caim e Abel tivessem os holofotes da mídia, Caim estaria preso, preventivamente, porque abalou a ordem pública. Então, veja, eu entendo que foi uma decisão acertada. Obviamente, o STF, como um órgão político também, enxergou a necessidade da reavaliação, mas, a princípio, a decisão está tecnicamente correta e eu concordo com o ministro. Aí eu queria que o senhor complementasse com a sua fala. Eu entendo o seguinte, não foi nem o primeiro nem o último habeas corpus que o ministro Marco Aurélio deferiu, concedeu com esse fundamento. Antes desse habeas corpus, ele já havia deferido 80 habeas corpus com esse mesmo fundamento. Então, não foi algo inédito. Ele já sempre vinha decidindo dessa forma. Agora, o seu comentário foi perfeito. Os ministros, de fato, eles confundem revogação com relaxamento. Sobretudo o ministro Fux, a quem eu rendo o meu mais absoluto respeito, mas o ministro Fux, e nós sabemos, é fato notório, ele é uma sumidade. O ministro Fux
é um homem inteligentíssimo, ele é uma sumidade, é uma autoridade em matéria processual civil. O Fux, ele é um processualista civil de carteirinha. E processo penal é diferente. Repito, nós não somos abolicionistas da prisão preventiva. Entretanto, o que nós vamos defender sempre e vamos levantar sempre é a obrigatoriedade de se cumprir a lei. Agora, se o Código de Processo Penal é ruim, se os requisitos para a decretação da prisão preventiva são ruins, se a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade é um inconveniente, então o que nós devemos fazer é pegar essa Constituição, jogar no lixo, trazer uma Assembleia Constituinte originária e fazer uma nova Constituição. Enquanto as regras forem essas, nós deveremos obedecer esses dogmas. Portanto, eu concordo com você. A decisão do ministro Marco Aurélio foi extremamente técnica e é uma pena que ele tenha sido desautorizado da forma que foi, que ele tenha sido colocado no banco dos réus como tendo praticado um crime de hermenêutica. Né? Praticamente imputaram a ele um crime de hermenêutica. Como assim você soltou um bandido tão perigoso? Gente, ele não soltou. Se o André do Rap era um fulano tão perigoso assim, deveria ter sido redobrada a cautela do juiz de piso, que deveria cuidar dessa prisão preventiva, para renovar essa prisão. E não ter deixado esse processo a Deus dará. Para chegar a esse ponto, o juiz de piso não se manifestou, existia um habeas corpus no TJ São Paulo, existia um habeas corpus ou um recurso ordinário no STJ, para aí sim chegar a um habeas corpus no STF. Então passou pela mão de várias pessoas até o ministro Marco Aurélio aplicar a lei. Então, assim, eu concordo completamente com a tua fala, e ele foi muito feliz e muito técnico, sim, na colocação dele. Pena, e infelizmente, tenha sido desautorizado pelos demais colegas da corte. Isso é verdade. Eu gostaria de tocar num assunto que você tratou há uns minutos atrás. Infelizmente, tinha dado uma pausa no meu vídeo aqui, e acabou que a gente não pôde dar continuidade. É sobre a mudança de entendimento, né, do STF em relação à proibição da conversão do flagrante em preventiva. De fato, foi até um pouco engraçado, porque, na verdade, eu dei uma pesquisada aqui, o ministro Celso de Mello, ele deu essa decisão no dia 20 de outubro. Dia 20? Acho que foi dia 20. Se eu não me engano, foi no último dia antes dele se aposentar. Foi o último julgamento dele. Isso. E, coincidentemente, pelo que eu pesquisei no site do STJ, 2 dias depois o STJ mudou de entendimento. Então, veja, algumas semanas eu estava pesquisando jurisprudência justamente sobre essa aplicação da proibição ou não da vedação de flagrante em preventiva de ofício. E o STJ, ele tinha um entendimento totalmente contrário. E alguns dias depois do STF dar esse novo entendimento, o STJ mudou. O que isso reflete? Reflete justamente na dificuldade de mudar uma cultura inquisitorial em que os nossos ministros já estavam acostumados. Nossos ministros, os julgadores, desembargadores dos tribunais. Então, assim, essa mudança, quase que a toque de caixa, na verdade, ela é bem emblemática, na verdade, e só remete àquilo que o professor Auri havia falado, de que talvez o melhor a se fazer seria justamente uma recodificação. Existe, se eu não me engano, alguns projetos para um novo Código de Processo Penal, porém, aquilo que eu falei, quem não tem cão, caça com gato, então é melhor que nós vamos brigando pouco a pouco, habeas corpus, decisão a decisão, para implementar esse sistema acusatório, do que esperar a morosidade do nosso poder legislativo justamente para trazer um novo código sob essas premissas, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso também. Existe um projeto de Código de Processo Penal
Salvo engano, ele está tramitando desde 2009 e ainda está na Câmara dos Deputados. Então, a gente não vê uma luz no fim do túnel. E outra, pela demora, quando esse novo código entrar em vigor, ele já vai estar desatualizado. Então, é algo realmente bastante complexo. Agora, veja, o próprio ministro Rogério Schietti, do STJ, que agora está nos holofotes em razão de uma decisão, prisão cautelar, muito bom. O próprio ministro Rogério Schietti, que você mostrou o livro, que é muito bom, também tenho, ele está nos holofotes agora por uma decisão, ele diz o seguinte: não é possível condenar alguém exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico. E aí começa a explodir um monte de entendimento, dentre eles vários entendimentos incorretos. E eu já vou explicar porque eu toquei no nome do Rogério Schietti. Por exemplo, fui bombardeado no meu WhatsApp com essa notícia, com esse HC, de clientes, de esposas, irmãos, pais, filhos, de clientes meus, que foram reconhecidos em sede inquisitiva, através de foto, que estão presos. E aí todo mundo questiona, poxa, mas tem que absolver. Calma. Uma coisa é o reconhecimento fotográfico para o embasamento de uma prisão preventiva, que é uma medida cautelar. O reconhecimento fotográfico ainda poderá embasar a decretação de uma prisão preventiva. O reconhecimento fotográfico, enquanto único meio de prova não confirmado em juízo e gerido a partir do inquérito, isso sim que não admite a condenação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas por que eu comentei do ministro Schietti, já me lembrei desse caso emblemático julgado por ele? Ele fez um comentário há cerca de 1 mês ou 2 meses atrás, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele não cumpre os precedentes jurisprudenciais. E a questão dos precedentes tomou uma importância enorme a partir do novo artigo 315 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º, inciso 6º e 7º, que traz a questão do distinguing. O que é o distinguing? Se um tribunal ele não concorda com uma determinada jurisprudência, com um determinado precedente, no seu acórdão ele tem que fundamentar por que ele está afastando aquele entendimento, por que ele não concorda com aquele entendimento. Isso se chama distinguing. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é responsável por 60% das impetrações de habeas corpus no STJ e o resto do Brasil inteiro, 40%. Significa dizer o seguinte: para cada 1.000 habeas corpus impetrado, 600 são de decisões do TJ São Paulo e 400 é todo o resto do Brasil. Ou seja, São Paulo está dando couro no resto do Brasil no aspecto negar a concessão de liberdade. E ele fez uma crítica muito dura ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de não respeitar os precedentes. E aí agora, como você mesmo trouxe, o STJ desrespeitou o precedente do Supremo. Então eu entendo que essa é uma questão interessante no direito, a beleza do direito, a hermenêutica. Entretanto, eu acredito que em breve deverá existir um outro posicionamento do STJ para que ele possa ficar alinhado ao entendimento da Corte Máxima nesse aspecto de proibição de conversão de flagrante em prisão preventiva automaticamente, sem a manifestação do Ministério Público. Até porque, Pedro, hoje com as audiências de custódia, é meio impossível o juiz de ofício decretar, que sempre vai ter a participação do Ministério Público. Aqui em Santos, para você ter uma ideia, não está havendo audiência de custódia presencial. O preso não está indo à presença do juiz por conta da pandemia, mas se está fazendo uma audiência de custódia virtual. Então, o flagrante é encaminhado para o juiz, as partes têm acesso, o MP se manifesta se ele quer a decretação da preventiva ou não, a defesa se manifesta e depois o juiz se manifesta. Tudo virtualmente, né? Então, é difícil a gente conseguir visualizar dentro dessa nova estrutura
que um flagrante chegue para o juiz e ele automaticamente, por si só, decrete a prisão, sem ouvir o Ministério Público e sem ouvir a defesa, né? Então, eu espero que, em breve, o STJ ele se alinhe com o entendimento da Corte Máxima, que, no meu ponto de vista, é o entendimento mais assertivo. Sim, não, com certeza. Eu também entendo dessa mesma forma. Doutor Henrique, infelizmente, o Instagram ele é irredutível em relação ao tempo, então, dando 1 hora, ele encerra sem choro nem vela. Então, já está chegando 1 hora, eu gostaria de agradecer por o senhor ter aceitado esse convite. Pensa, não é todo mundo que aceita live, principalmente com estudante de direito, né? Estudante tem tantos que os professores acabam ficando um pouco receosos, mas de toda forma eu agradeço. É um assunto, assim, interminável e delicioso ao mesmo tempo. É um assunto delicioso, direito penal como um todo é muito bom. Então eu agradeço, espero que nós possamos ter outras oportunidades de outras lives, quem sabe até mesmo falando sobre um pouco da sua área de atuação e a minha futura, se Deus quiser, que é o Tribunal do Júri. Eu tenho certeza que o senhor é um profissional de gabarito que pode contribuir bastante em relação a essa área. No mais, agradecer, fico sempre à disposição. E é isso aí, o senhor pode ter as considerações finais aí que o senhor quiser fazer. Pedro Henrique, eu agradeço o convite, foi muito bom. Fomento de ideias é maravilhoso, não importa se é estudante de direito, se é profissional, se é doutrinador, se é ministro, se não é, como nós debatemos aqui, todos estão sujeitos a acertos, todos estão sujeitos a erros, todos estão sujeitos às palmas, aos holofotes e às críticas, às vaias. O importante é que todos nós tenhamos a capacidade de sempre buscar o aperfeiçoamento. Então, eu te agradeço o convite de coração, fiquei bastante feliz. Não faz diferença nenhuma o fato de você ser estudante de direito, muito pelo contrário, demonstra o seu interesse, o interesse dessa juventude que vem agora, porque vocês vão ter alguns abacaxis para descascar no futuro. Então, desde logo, é importante discutir essas questões e trabalhar essas questões. Quem dera tivessem mais outros milhares de Pedros Henriques interessados em debater direito penal, processo penal, numa quarta-feira à noite. Infelizmente, a gente vê muitos jovens que, a essa hora, estão aqui nos bares, bebendo, esperando partidas de futebol e procurando fazer coisa que não presta. Então, é muito importante iniciativas como a sua, para que possam inspirar outros a também fazê-lo, tá? Então, fico muito feliz. Eu quero replicar essa nossa live também no meu Instagram, lá no meu canal do YouTube. E, cara, a gente vai fazer outras lives aí, com certeza. Fico muito feliz aí com o seu convite. Perfeito, muito obrigado. Encerrando aqui, eu já salvo, encaminho para o senhor, para a gente divulgar nas nossas redes sociais. Eu vou encerrar agora. Muito obrigado, viu, professor? Boa noite aí e vamos mantendo contato, tá bom? Valeu, boa noite. Abração, tchau, tchau.